Diz assim a palavra de Deus, Tiago capítulo 3, versos do 1 ao 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, que o Teu Santo Espírito nos dirija, Pai, pelos caminhos da Escritura, a fim de que nós possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, Pai, que esta exposição, Deus, seja de fato conduzida pelo Teu Santo Espírito e venha trazer para nós crescimento, aprimoramento, ó Deus, na nossa caminhada contigo, e que possamos, ó Deus, amadurecer e perceber, ó Deus, o cuidado que nós temos como responsabilidade de nossas vidas em submetê-la, ó Deus, ao Senhor com as Tuas ordenanças, e percebendo, Pai, Teu cuidado que hoje nos ajunta neste lugar para oferecer a Ti culto e também ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Essa palavra, Deus, nos traga, Senhor, os efeitos que o Senhor reservou para esta noite, para os irmãos que aqui estão. No nome de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eis aqui um problema que todos nós enfrentamos. Falamos muito. Este é um problema. E não é, irmãos, de admirar que a palavra de Deus, ela tenha algo, muita coisa importante a dizer sobre as nossas palavras, sobre aquilo que falamos. Nossa passagem de hoje, então, não é a primeira vez que Tiago menciona sobre este assunto na carta em que nós estamos meditando nela. Percebam comigo que no primeiro capítulo que nós ministramos, no verso 19, ele diz assim: ele nos exortou a sermos tardios no falar, mas prontos para ouvir. Observe que no mesmo capítulo, verso 26, Tiago disse que o uso da língua é um indicador da verdadeira religião. Então a minha verdadeira religião, ela é apresentada pelo meu falar, por aquilo que eu digo. Mas no capítulo 2, o capítulo passado, hoje estamos no 3, Tiago diz que é a nossa língua que revela a nossa parcialidade e proclama a nossa fé. É com a língua, é com aquilo que falamos. Tiago ainda não terminou de falar sobre tal assunto e hoje nos deparamos no capítulo 3, ele falando agora mais afuniladamente sobre a língua, sobre aquilo que falamos.
Tudo isso nos mostra, irmãos, que Deus ele se importa muito com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós conversamos. Há um cuidado de Deus para fazer com que haja conhecimento nossa parte, acerca da sua vontade e do que a palavra diz que o que nós somos, daquilo que a nossa língua é, de fato. Nós lemos um texto hoje e diz que a nossa língua ela é um fogo. Queridos, isso é o que a Bíblia fala sobre nós, e neste capítulo 3, abordamos então este assunto, e tudo isso nos mostra que Deus, ele neste cuidado, ao contrário daquilo que nós deveríamos ser, pois no verso 10 ele diz, isso não deveria ser assim. Apresenta-nos então uma proposta de qualificação e de vislumbre sobre o que de fato a língua é e o que ela de fato aborda, para que eu saiba, né, como lidar com as minhas palavras. E meus irmãos, a palavra é algo extraordinário, a fala, pois foi pela fala que Deus ele fez com que todas as coisas viessem a existir. Mas foi pela fala também que no coração e no ouvido de muitos, inspiradamente, gerou-se então a sua palavra escrita aqui, conforme está revelada. Um dos nomes de Jesus, literalmente, a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne, o verbo escrito, está aqui posto então ao nosso alcance. A palavra de Deus, então, assim como o Hebreus diz, ele sustenta o universo por meio da sua poderosa palavra. Deus então falou e o mundo veio a ser o mundo. Observe comigo, irmãos, uma das maiores tragédias é como abusamos da nossa língua. Vejam comigo que em Gênesis capítulo 3, verso 12, houve ali de fato a queda. E na queda, Adão então culpou Eva, aquela que pouco tempo anteriormente falando, ele disse, essa é portanto carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas agora com a sua própria boca ele agora a condena. E ele diz, olha, a culpa é dela. Em outras palavras, continuadamente, pode acabar com ela. Ela foi a culpada, foi ela que me deu do fruto. E os salmos, por exemplo, que nós temos tanto apego a eles, né, de forma tão maravilhosa, se referem, irmãos, àqueles cuja garganta é um túmulo aberto. Há pessoas assim, cujas línguas enganam e cuja boca estão cheias de maldição e de amargura. O Salmo 5 e os versos 9, e também o Salmo 10 e o verso 7, e o 140, verso 3, fala exatamente sobre isso. E no livro de Isaías, ele então sentiu o peso desta palavra quando se deparou com a visão do Senhor sentado no seu sublime trono, quando ele diz então, ai de mim, que sou um homem impuro e de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Diante dessas referências veterotestamentárias, nós podemos perceber, irmãos, que desde o início da escritura bíblica, nós podemos perceber a deficiência que o ser humano tem quanto ao uso das suas palavras. E neste entendimento, nós podemos perceber, irmãos, que os 5 capítulos de Tiago, nós estamos no 3º, ainda faltam 2 pela frente, né? Por assim dizer, nós podemos ver, irmãos, que há uma pregação pastoral, pois o tom daquilo que Tiago ele vem trazendo nada mais é do que orientações amorosas para que uma igreja ela possa caminhar, para que seja exortada àquilo que o Senhor ele espera dos seus filhos. E nesta composição há um objetivo de conduzir esta carta àqueles irmãos espalhados na diáspora pela perseguição, vivendo, homens e mulheres precisando com toda certeza naquele momento do cuidado pastoral de Tiago, que anteriormente, possivelmente, eram ovelhas dele, de forma mais direta, mas que neste momento estavam espalhadas, mas mesmo assim, o seu coração pastoral, impelido pelo Espírito Santo, assim escreveu, trazendo todo um arcabouço, toda uma conjuntura de compreensão acerca de temas importantes. E hoje nós vamos nos debruçar, irmãos, neste tema. Tiago, então, ele dedicou a escrever esta carta dentro de um tema central. E nós já
temos falado sobre este tema desde o início da nossa carta, que é a incoerência do saber e não praticar. Os irmãos devem estar lembrados desta temática. A temática que ele diz: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E este é o ponto central daquilo que nós somos, o que deveríamos ser ou devemos ser. É poder, ao compreender a Escritura, nós podemos então agora colocar isto em prática. E este é o chamamento de Tiago. No capítulo 1, irmãos, ele diz assim: meus irmãos, não sejam então ouvintes da palavra, mas que vocês coloquem em prática, assim como nós mencionamos. No capítulo 2, ele fala que esta fé que se diz ter, mas se não houver as obras resultantes desta fé, essa fé é morta. No capítulo 3, sobre a língua, muitos queriam então ser professores da Bíblia naquela época. E ele então começa a trazer o argumento de que mais importante seriam guardarem e utilizarem corretamente a sua própria língua, a ter a preocupação de serem mestres naquela época. Observe que ainda no capítulo 4, ele traz então a ideia de que não há de se combinar uma fé genuína com o mundanismo. É o que nós vamos falar no capítulo 4. Não sabem então, pois, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É uma pergunta que ele faz no capítulo 4. E a carta de Tiago, queridos, portanto, é um excelente vislumbre, uma visão ampliada e ao mesmo tempo um corretivo sobre a incoerência daqueles crentes que viviam então uma dicotomia em sua cosmovisão, um entendimento claro, uma visão de mundo acerca do que seria ser crente. E que hoje, irmãos, é um conteúdo extremamente atual no nosso tempo. Hoje podemos perceber a dicotomia, ou seja, uma cosmovisão toda repartida, onde para cada assunto se tem uma visão diferente, quando deveria ser uma única cosmovisão. Isto nos leva ao entendimento de que é evidente em Tiago, no seu raciocínio, que ele estava imerso a uma literatura sapiencial. Conforme nós falamos aqui, o livro de Provérbios do Antigo Testamento é o livro de Tiago para nós na mesma tônica, onde Provérbios no Antigo Testamento se propõe a trazer ensinamentos da vida diária, e ele fala também sobre muitos assuntos. O livro de Tiago é também um livro considerado sapiencial por conta de tantas orientações que ele traz na sua carta. E esta escritura, irmãos, que ele menciona em sua carta com toda certeza, há uma conexão e uma relação muito afinada com o Antigo Testamento. Ele traz então conteúdos importantes, juntamente com os ensinamentos que Jesus Cristo deu quando aqui estava nos seus evangelhos, e a carta de Tiago. Então é este resumão, este aglomerado de ensinamentos, tendo como base o Antigo Testamento e as palavras de Jesus nos seus ensinamentos. Então, irmãos, tanto o livro de Provérbios, quanto também as palavras do Senhor Jesus que foram aqui ensinadas, revelam profunda clareza e natureza daquilo que Tiago ele quis trazer especificamente hoje, falando sobre a língua. Tiago, então, irmãos, ele segue estes passos e traz de forma poderosa uma exposição do pecado, uma exposição daquilo que há de fato como fracasso na vida daqueles que, neste particular da língua, têm se prejudicado bastante. Queridos, observe, meus amados, que a importância deste assunto é tamanha. Podemos perceber, irmãos, que nós, conforme lemos aqui, o uso da língua é algo que abençoa, mas que facilmente amaldiçoa. É um tema extremamente importante para que nós possamos empenhar a nossa fala e a nossa palavra com toda clareza e com firmeza, e sendo sim, sim, e o não, não, e não termos a coluna do meio como um parâmetro possível. Assim, olhando então para esta temática, irmãos, sendo o controle da língua uma prova de maturidade, porque a ideia é trazer trazer o entendimento da maturidade cristã por meio da língua. Trazendo então esta maturidade e buscando algumas referências de Provérbios, eu queria aqui destacar algumas.
Provérbios 15, verso 2 diz que a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolice. Em Provérbios 18, verso 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 21, verso 23. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. E esta é a literatura sapiencial do livro de Provérbios para nós sobre esse tema. Quando Deus, irmãos, nos deu a faculdade de falar, Ele nos deu uma ferramenta que deveria ser utilizada para edificar. Mas, mal usada, é uma arma para arruinar a reputação do nosso irmão. É utilizada também para ferir as emoções. É também utilizada para causar divisões e dissensões e até praticar injustiças. Jogando então em contra, irmãos, jogando um contra o outro, levando isto para o arcabouço dos porões, dos bastidores, da nossa vivência em qualquer lugar onde nós cheguemos. Quando se deprecia o testemunho de alguém e que esse alguém não esteja presente, é um ato de covardia. E a imaturidade é uma atitude fora do padrão do verdadeiro cristão. E assim sendo, eu me volto agora para o texto bíblico e nós vamos agora passar a expô-lo. E eu queria convidar você a perceber o verso 1 e 2 na sua Bíblia, sobre uma exortação muito séria acerca daquilo que ele diz na abertura deste capítulo. Quando ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que sejamos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Percebam, irmãos, o que é que Tiago queria dizer isto aqui para os irmãos que ali receberam esta carta, que aqui eles estavam vivenciando. Ao que tudo indica, irmãos, e aqui é um pensamento da maioria dos comentaristas, e eu me acosto a este entendimento, ao que indica, os irmãos que se encontravam dispersos, ao se reunirem para cultuar a Deus, porque aí a figura, a projeção do ajuntamento, talvez não fosse possível com um aglomerado com muitas pessoas, um culto grande, mas cultos com grupos de pessoas para cultuar a Deus naquele tempo. Havia de fato, queridos, o entendimento de ter uma espécie de disputa entre eles para serem mestres. Podemos então imaginar uma igreja sem pastor. Aquelas igrejas que se reúnem que não tem pastor. Não, hoje é você que vai dar a palavra. Não, hoje é aquele que vai dar a palavra. Pronto. E aí, quem vai ser? Quem é que vai estar à frente? Quem vai estar apto para tal? É qualquer pessoa? Como é que funciona? Como seria? A ideia dos comentaristas, trazendo todo um aparato cultural, nos traz a ideia de que havia esta insegurança. De fato, não havia um líder que pudesse assumir a responsabilidade de pastorear aquelas pessoas, de instruí-las na palavra, de aconselhá-las, de exortar e de disciplinar. Pela palavra, irmãos, de Tiago, no verso 1, muitos queriam esta posição. Hoje é a mesma coisa. Quantos e quantos e quantos estão numa igreja esperando o dia de poder se tornar um professor, um líder, um mestre, um pastor? Existem muitas situações assim. Nós podemos ver uma similaridade muito grande. E eu acho que nós poderíamos, irmãos, sem nenhum exagero, inferir de que, quem sabe, havia alguns irmãos dizendo assim: por que eu não tenho a minha vez de ser mestre? Por que eu não tenho a minha oportunidade de ser também pastor desta igreja? Por que eu não posso? O que é que impede? Irmãos, isto está tão próximo da gente, mais do que a gente possa imaginar. Mas observe, irmãos, haviam certamente pessoas naquela época, como pode haver hoje nos nossos dias, que veem os mestres como tendo uma posição gloriosa, como oportunidade de se promover ou trazer para si algum tipo de glória pessoal sobre tudo isso. Mas Tiago, irmãos, começa a falar sobre um aviso que é ignorado, onde as pessoas não percebem.
As pessoas não percebem o que ele diz no verso. E ele se coloca junto deste mesmo entendimento. Tiago então fala o seguinte: vocês também querem ser julgados com mais rigor? Em outras palavras, vocês estão prontos, preparados para ser julgados com maior rigor? Estão preparados para isso? Vocês têm certeza de que vocês estão aptos para assumir uma responsabilidade a quem deverá de prestar conta a Deus sobre tudo que é ensinado? Pois esta é a palavra de Tiago. É uma palavra não de jogar água fria nas pessoas, mas de mostrar a responsabilidade do que é ensinar, do que é pastorear, do que é estar à frente, do que é disciplinar, instruir, conduzir, levar o conhecimento da palavra fidedigno. E aí certamente, irmãos, é verdade que os mestres são julgados por muitos outros cristãos. Isto é uma verdade. Ser, irmãos, mestre, ser pastor que prega as Escrituras, pode ter certeza, existe pessoas que vão considerar, valorizar, elogiar, não pelo que faz, mas por ser instrumento de Deus para abençoar a vida. Mas existe um batalhão, um outro lado da história, para criticar, para falar mal, para desqualificar, para questionar o caráter, para poder viver assim, ó, procurando uma falhazinha, para poder dizer assim: olha aí, tá vendo? Olha aí. Nós sabemos que é assim. Então a vida de quem está à frente, de quem ensina, de quem pastoreia, precisa ser uma vida posta, irmãos, aos pés da cruz, que vive na dependência do Senhor com todo o cuidado, até com certas ofertas. Ofertas que eu digo é abraços, chegue para cá, e quer lhe abraçar de todo jeito, e às vezes é de boa índole, mas às vezes é para poder ver se lhe compra, para que você agora seja alguém que vai de repente abrir o coração em algum momento e falar alguma coisa comprometedora, e a pessoa: eu sabia, eu tenho aqui alguma coisa. Irmãos, isto aqui eu estou falando de coisas reais. O mundo real é isso aqui, é o que Tiago está dizendo. Mas, irmãos, Tiago ainda se refere a um julgamento muito maior. Tiago se refere agora a um julgamento muito mais intenso, muito mais sério. Não das pessoas que julgam pelas conveniências, mas o julgamento de Deus, o Todo-Poderoso, que é dono da igreja. Dono da igreja. Está só olhando o que é que aquele que está ensinando está verdadeiramente ensinando. Isso aqui, irmãos, é muita responsabilidade. É o que nós podemos perceber pelas palavras de Tiago. E isto ele se coloca no mesmo pacote, ele se inclui nisso. Não é difícil, irmãos, se encontrar no evangelicalismo brasileiro mestres e pastores ordenados sem qualquer observância, sem nenhum tipo de preparação de nada, apenas pelo título, cometendo todo tipo de atrocidades. Atrocidades hermenêuticas, atrocidades litúrgicas, moral e espiritual, em nome de Deus. A Bíblia Sagrada, irmãos, deve ser aberta, deve ser explicada com fidelidade, deve ser refletida com boa didática, correlacionada à luz da Escritura e com coerente aplicação à vida do povo de Deus, para que isto sirva de edificação, de amadurecimento e fortalecimento da fé. Este é o propósito. Mas Tiago estava, irmãos, alertando aos irmãos, mas como eu falei, ele se coloca também. Muitos de nós, quando ele fala de nós, ele está falando de si também. Sobre que muito se espera, querendo, no afã de querer ensinar, perder a noção da seriedade do que é ensinar a palavra de Deus. Porque, irmãos, a este receberão maior rigor da parte de Deus. Há um texto em Hebreus, uma argumentação, um alerta importante, que diz, com toda certeza, que diz: obedeçam aos seus líderes, pois eles vão prestar contas e velam pelas vidas de vocês. Isto chama-se responsabilidade. Isso aqui não é glória não, isso aqui é responsabilidade.
é peso sobre os lombos. E esta, irmãos, é a parte importante que Tiago então destaca, trazendo então este argumento. E Tiago, ele está querendo dizer, irmãos, em outras palavras, que quem ensina ocupa um lugar de grande influência, é verdade, mas influência em quê? Na edificação de muitos. E eu quero ser um influenciador para a edificação da vida daqueles que o Senhor me confiou a cuidar. Este deve ser o objetivo e o propósito final. Mas Tiago, irmãos, no seu ensino, ele faz então com que nós pudéssemos então ver pela sua fala, pelo seu argumento, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3 também, versos do 1 ao 7, que diz assim: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário, pois, que o bispo, ou o líder, o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que ele seja moderado, que ele seja sensato, que ele seja modesto, que ele seja hospitaleiro, que ele seja apto para ensinar, não dado ao vinho, não pode ser violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a sua casa, criando os seus filhos na disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua casa, se a sua casa é um caos, como é que este então cuidará da igreja de Deus? Que o bispo, o pastor, não seja recém-convertido, para não se ensoberbecer e fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Irmãos, percebam bem, queridos, que estas qualificações aqui, hoje vivemos num tempo de esquecimento, onde as pessoas não param para ver isso aqui, conectado com a fala de Tiago no início do capítulo 3. Há um comentarista chamado Erickson Martins. Ele diz assim: grande parte dos problemas de ordem espiritual e racional, aliás, e relacional de uma igreja está ligada à ocupação de pessoas desqualificadas biblicamente para o ensino em posição de liderança. E eu quero concordar com ele. Boa parte dos problemas se dá por isso. Porque quando se recorre ao líder, não tem preparo, não sabe o que é que vai dizer, vai falar de si, não conhece a escritura, não percebe quais são as orientações bíblicas para aquele problema. E aí o resultado é uma tragédia. A exortação, queridos, de Tiago não era para desmotivar os vocacionados, não para o ensino, de forma alguma. A ideia dele não era essa. Não era criar uma barreira que ninguém agora pode, de forma alguma. Mas ele queria, irmãos, com sua fala, afastar os desqualificados e advertir os qualificados sobre a responsabilidade de falar em nome de Deus. E este chamado é o próprio Deus quem faz. No verso 2 que nós já lemos, nós podemos perceber, irmãos, que Tiago, no texto todo que nós lemos hoje, ele tem aplicação geral e específica. Esse texto tem uma aplicação geral e uma aplicação específica. A maneira como nós usamos a nossa língua fornece evidências claras de onde estamos espiritualmente, quando nós olhamos para a nossa língua e o que é que nós temos feito com ela. E isto, irmãos, é um atestado maravilhoso. Observe que ele mesmo se coloca neste aspecto e diz: todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Ele se coloca também, mais uma vez. Daí ele justifica, irmãos, uma qualificação geral para todo crente. Para todo crente, ao mesmo tempo especifica para que o seu ensinamento aqui, quando diz: alguém não tropeça no falar e esboça tal perfeição, capaz de refrear todo o corpo. Matthew Henry, ele diz assim: quanto mais ativa e intensa for a língua, tanto mais deveríamos nos empenhar em dominá-la. E isto é uma verdade.
Porque, irmãos, no verso 2 que nós lemos, o ponto de Tiago qual é? Comunicar que o mestre é estritamente responsável pelo que ele ensina. Este juízo severo deve afastar o mestre das palavras descuidadas. Portanto, a língua do mestre pode ser um perigo devastador. E por isso Tiago coloca o controle da língua como um divisor de águas na qualificação deste crente. Seja ele ouvinte ou seja ele mestre, ou seja, para todos, com maior rigor, aqueles que ensinam no julgamento de Deus. Vejam, irmãos, que dos versos 3 até o verso 5, ele agora fala de 3 metáforas gigantescas, coisas extraordinárias. E ele fala, queridos, de uma forma muito inteligente, né, sobre essas coisas. E eu queria ler com você pode acompanhar na sua Bíblia, e diz: ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeça, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por grandes ventos, por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, levados para onde o piloto quer. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Irmãos, ele fala aqui do perigo da língua e traz então na sua argumentação essas 3 metáforas. A primeira, ele fala sobre o freio na boca do cavalo. Não sei se todo mundo aqui já viu um cavalo de perto ou como é que coloca o freio, mas é um instrumento metálico que entra na boca do cavalo, todo amarradinho por fora, e tem as rédeas. Quando a gente quer parar o cavalo, puxa as rédeas, aquele ferrinho dentro vai machucar lá dentro e faz com que o cavalo pare. Isto é o freio do cavalo, mais ou menos isso. Não tenho experiência nessa área, mas é o que eu percebo. E o texto fala claramente sobre isso. Pois o cavalo, irmão, sendo bruto, sendo um animal forte, ele aguenta em cima e que corre bastante, alguns preparados para as vaquejadas e tal. E você vê que por um pequeno instrumento colocado na sua boca, ele para, o corpo todo obedece àquilo que quem está em cima do cavalo possa conduzir. A segunda coisa é o leme do navio. Irmãos, ao preparar essa mensagem, eu percebo aqueles navios enormes, aqueles que carregam aqueles contêineres, cargueiros que cruzam os oceanos. Aí vai lá olhar quem é que guia ele para onde é. Um leme, um pequeno instrumento em relação ao navio, um pequeníssimo leme. Quando ele vira para cá, o navio pula para cá. Volta para cá, o navio vem para cá. E o piloto vai e leva o navio para onde ele quiser. É o leme que faz isso. E uma fagulha é o suficiente para que finalmente ele pudesse, na sua terceira metáfora, pudesse apresentar como o causador de um grande incêndio. Irmãos, assim é a língua. A língua, ela refreada como os cavalos, ela nos conduz de forma a obedecer àquele que é o nosso Senhor. Nós podemos ser grandes ou a grandes organizações, nossa família pode ser grande, a nossa responsabilidade fora da igreja pode ser grande, da igreja também pode ser grande, mas tudo é conduzido pela nossa língua. A nossa língua pode levar a grande embarcação para um lugar perdido. Assim como tem uma grande floresta, ela pode ser totalmente devastada pelo fogo por uma fagulha. Nós podemos incendiar, irmãos, pessoas, coisas, organizações, famílias inteiras, relacionamentos com a nossa língua. Ela é uma fagulha. Ela pode ser uma fagulha para o incêndio. Observe comigo, queridos, que no verso 6 até o verso 8, Tiago então agora continua ainda no mesmo argumento, não mais nas metáforas, mas agora na continuidade do seu argumento, quando ele vai falar agora sobre outras coisas. E o verso 6 diz que a língua é como, a língua é um fogo. E aqui ele já declara o que é que a língua é. A língua é um fogo. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas
pelo inferno. Observem, meus irmãos, que no verso 7 ele diz: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Verso 9: mas com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Amados irmãos, quando nós percebemos, queridos, aquilo que Tiago está querendo conclusivamente dizer sobre estas questões, Tiago orienta, irmãos, para que a nossa língua seja como um freio, seja como um leme, e seja como esse elemento que, posicionado oportunadamente, para que uma língua que tem o poder de realizar grandes coisas, como por exemplo um incêndio, seja domada. Vencer a batalha, irmãos, da língua constitui muito para vencer todas as outras batalhas. Com a língua nós podemos salvar a boiada inteira. Observe, meus irmãos, mesmo assim, querer uma mudança de coração, Jesus assim ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Isto está em Mateus capítulo 12, versos do 33 ao 35. O que é que nós falamos? De que falamos? Como falamos? O que é que nós falamos? Falamos, irmãos, do que o coração está cheio. Às vezes não diante das pessoas, mas em casa, nos de casa, nos momentos de conversas paralelas, nos ajuntamentos familiares. Lá nós de fato dizemos o que é de fato que nós pensamos sobre isso ou aquilo. E isto, irmãos, leva-nos a compreender que Tiago, ele está falando sobre exatamente um veneno que é propício da língua, daquilo que falamos. Quando nós somos chamados, irmãos, para uma novidade de vida, para fazer com que a nossa língua, em vez de ter dois posicionamentos acerca de um assunto, podemos ter apenas um único posicionamento. É melhor sermos verdadeiros diante de Deus e podermos ter uma única opinião sobre tal assunto, verdadeira e clara, límpida como a luz, do que nós temos várias opiniões de acordo com o ajuntamento ou com o momento com quem eu estou e eu ter uma opinião diferente. Percebam comigo, irmãos, que assim como nós temos pavor de chamas de um incêndio, assim também nós deveríamos, irmãos, ter pavor, sabe de quê? De brigas, de insultos, de calúnias, de mentiras. Não é brincadeirinha, não se brinca com mentiras, não é? Mas se brinca, é séria. E tudo, irmãos, que esteja associado a incendiar, a que este fogo entre em ação, proporcionando às vezes a ira do outro coração, do irmão. Tiago se propõe como que isto não deveria ser assim. Mais à frente ele vai dizer. Vejam, queridos, que especificamente os versos 7 e 8, Tiago compartilha a ironia do verso 7 e 8, em que os humanos, eles podem conduzir todo tipo de animal, mas a sua língua ele não consegue. Ele poderia aqui dizer muitas outras coisas detalhadas. Poderia se entender, olha, a gente conduz um touro, a gente conduz um hipopótamo, um elefante. Quem foi no circo ver, né? Como é que funciona? O elefante é enorme, né? O domador faz um negócio lá, ele se ajoelha para a pessoa subir em cima. Mas a sua língua ele não consegue. A sua língua não consegue se domar. A língua é mais difícil de domar. Não é qualquer animal. É algo muito mais perigoso. Há um mal, então, inquieto dentro dela e está cheio de veneno mortal. E é a palavra de Deus quem está dizendo isso. E que nós, muitas vezes, erramos. Muitas vezes falhamos. A língua, irmãos, revela fielmente a natureza do pecado no nosso coração, da humanidade, que é a fonte que origina os pensamentos e as palavras ditas. Então, e por isso nós devemos, queridos, nos examinar seriamente. E esta fala é do livro A Língua é Fogo, de Simone Quaresma. Ela escreveu um livro sobre isso, quando ela diz que a língua revela. A língua, ela vai revelar fielmente a nossa natureza, que é a fonte que se origina os pensamentos e as palavras
Por isso, nós devemos examinar seriamente. Como temos, irmãos, usado a nossa língua? Para que é utilizada a nossa língua, sendo nós novas criaturas? Vejamos, irmãos, que a palavra de Tiago, ela tem uma composição de muita seriedade naquilo que somos, naquilo que falamos. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido uma decadência muito importante quanto à sinceridade daquilo que nós somos pelo nosso falar. E nos versos 9 até o verso 12, a língua hipócrita e a mente dobre. Nós podemos então ver conclusivamente nesta reflexão que a partir do verso 9 então diz que com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E aí ele diz: meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ele fala de coisas antagônicas aqui. Uma hora abençoa, outra hora amaldiçoa. Uma planta não pode dar um tipo de fruto que não é característico dela. Nenhuma outra. Como pode uma fonte? E eu me lembro das cacimbas lá de Pilar que eu ia buscar água. A gente sabia que tinha uma cacimba com água um pouco salgada, mas dava para beber. Tinha uma cacimba de água puramente doce. Conclusão: jamais, durante anos que nós buscávamos água ali, nunca aquela cacimba de água um pouco salobra, ela estava mais doce um pouco do que o habitual. Claramente, uma fonte salgada não pode dar água doce. Uma água doce jamais vai dar águas amargas. E isto, irmãos, é a clareza daquilo que nós deveríamos ser. Deveríamos ser quem de fato somos. Seria muito melhor, irmãos, o caminho de podermos rever as nossas rotas e olhar para nós mesmos, e era muito melhor reconhecer: Senhor, eu tenho sido muito falho nessa área, me ensine, Senhor. Mas, irmãos, como a ausência ela é atrevida, somos tentados de, quando estamos em algum lugar, alguém puxar uma carta de um comentário sobre alguém que não está ali, e a língua parece que ela se expande no seu tamanho e na sua avidez, para poder então agora trazer comentários até exagerados ou inverídicos sobre aquela pessoa ou aquela tal situação. Isso, irmãos, é tentador. Seria bom um exercício para que todas as vezes que estivéssemos em um lugar e alguém viesse com esse tipo de assunto, nós temos a coragem de dizer: ó, se for para falar das pessoas, eu quero me retirar e vou para casa. A gente deveria fazer isso. Deveríamos ter a sinceridade de não sermos hipócritas, assim como o texto está dizendo aqui. Porque, meus irmãos, como pode então Tiago, de forma deliberada e conclusiva, então fazer este paralelismo antagônico dessas coisas que são características de suas habilidades, e podemos então olhar para isso e achar que agora está tudo bem. Está falando, irmãos, de bênção e maldição, água doce e água amarga, de figos e azeitonas, que são característicos de suas próprias videiras e árvores e figueiras. Como pode então essa mesma língua que abraça e dá a tapinha nas costas e dizer: meu irmão, Deus te abençoe, eu amo você, e na próxima oportunidade que nós temos, desfazemos com as nossas ações tudo aquilo que nós outrora tínhamos afirmado? Irmãos, isto aqui é um deleite para nós. Isso aqui é uma palavra de amor para cada um de nós. Isso aqui não é um tipo de pregação gostosa aos olhos naturais, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas e nós lamentamos muito e deveríamos chorar por nós mesmos.
de ver em nós todas as vezes que nós falhamos nessas questões. E a palavra de Deus apresenta para nós uma verdade diferente, de que nós que agora somos luz, não pode ser luz e trevas, um pouquinho luz, um pouquinho trevas, não pode ser. Se nós somos sal, o sal tem que salgar de verdade, não é um sal e açúcar ao mesmo tempo. E isto, irmãos, precisa ser levado em conta, de que é no nosso falar que é revelada a verdadeira religião que nós temos. Como é que eu vou agora me colocar diante de Deus quando eu passei uma tarde inteira em uma roda de amigos falando mal de todo quanto é pessoas e situações, só para satisfazer o ego e ser aquele que traz as novidades da vida das pessoas? E agora eu vou, com essa mesma boca, cantar ao Senhor em um culto solene após uma tarde como essa. Irmãos, isto aqui chama-se o tema central da carta de Tiago: incoerência com a fé que se diz ter e com a vida que se leva de acordo com esta fé. Precisamos, irmãos, ver isto com muita seriedade, com muito cuidado. Porque, queridos, quando ele diz assim, irmãos, isto não deveria ser assim, ele está dizendo que a nossa língua precisa ser santificada pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Mas existe assim, até alguns atalhos, né? Irmãos, eu vou contar aqui, mas é para a gente orar. Conversa fiada. Conversa fiada. Irmãos, eu vou contar aqui, mas é para a gente orar. Que conversa. A história é longa. e termina sem oração. Sem oração nenhuma, né? Observe, irmãos, que eu queria já levar à conclusão da nossa mensagem de hoje, trazendo aqui algumas aplicações importantes para nós. E, meus irmãos, como é que nós podemos domar a nossa língua? Deixe-me aqui falar aqui de 3 coisas importantes para nós. Primeiro, nascer de novo. Nascer de novo. Seria forte essa aplicação para nós? Nascer de novo. Não, Senhor, mas eu já nasci. Me faz lembrar, queridos, a história de Nicodemos, quando foi ter com Jesus. Quando Jesus falou para ele e disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Com isto, queridos, os verdadeiros cristãos que praticam a fé salvadora, sim, eles conseguem controlar a sua língua. Conseguem. Aqueles que encaram aquilo que Jesus fez na nossa vida, ele pode até falhar em algum momento, mas ele vai ser conhecidamente alguém que se esforçará para santificar a sua língua. Ele vai se esforçar, ele vai buscar, ele vai ser uma pessoa que diga: olha, fulano disse isso, pode até ter dito, mas foi um lapso, porque fulano de tal é uma pessoa que não tem conversinha. E esses que assim são solitários. Sabe com quem a patota rodeia? As patotas rodeiam aqueles que gostam de conversinha. Quando encontra outro que gosta de conversinha, pronto, já colou ali. Daqui a pouco, já colou aqui, daqui a pouco tem um gueto de somente pessoas que gostam de tratar dos assuntos alheios. Quem não gosta desse tipo de coisa, geralmente não é convidado para nada. Geralmente não chama fulano não. Só a gente mesmo aqui. Porque a gente quer conversar aqui alguns assuntos aqui. Se aquela pessoa estiver aqui, não vai dar certo. É assim que funciona, irmãos. Na prática, a vida real é isso. Mas os verdadeiros cristãos, irmãos, que buscam esta santificação, eles vão, de fato, viver uma vida de busca de controle desta língua. A língua, ela só pode, irmãos, ser domada. Só podem ser domadas com a ajuda de Deus. Precisamos de um coração transformado, renovado, para mudar a língua. Caso contrário, irmãos, isto não vai acontecer. Não vai. Em segundo lugar, depois de nascer de novo, o crente agora ele é selado pelo Espírito Santo e vive uma vida de busca, de enchimento pelo Espírito, pela palavra. O crente então precisa, queridos, ser controlado pelo Espírito Santo. Portanto, não se trata, queridos, de se classificar se tem o Espírito Santo na vida
trata-se de o Espírito ter o controle da vida deste crente. Quem nos controla é o Espírito Santo ou são as nossas próprias convicções? O que é que nos controla quando o assunto é o uso da língua? O que é que nos controla? Percebam, se nós andamos no Espírito, irmãos, você não satisfará a concupiscência da carne, conforme está em Gálatas capítulo 5 e o verso 16. Ninguém, queridos, que anda no Espírito usará a língua para algo que desonre a Deus. Não vai. Em último lugar, perceba, irmãos, o dano que a nossa língua pode causar. Sejamos cautelosos. Tomemos cuidado. Aqui estão 3 perguntas que nós deveríamos fazer antes de falar. Primeira pergunta, a número 1. O que está sendo dito, será que é verdade mesmo? Ou isso é uma dedução, alguém inventou essa história? É verdade? E aí nós olhamos, irmãos, para o 9º mandamento que diz: não diga falso testemunho contra seu próximo. Já começa aqui. A segunda pergunta: é gentil e de boa honra estarmos aqui falando negativamente sobre fulano? Porque positivamente raramente se fala, é negativamente. Terceiro, é necessário a gente estar aqui tricotando sobre a vida da pessoa? Sobre esta tal situação? É necessário? Precisa disso mesmo? Se o Espírito, irmãos, estiver controlando a nossa língua, a nossa fala será verdadeira, será gentil e será posta quando necessária. Jonathan Edwards, um jovem extraordinário, escreveu várias de suas resoluções em torno do tema da língua. E eu queria mencionar para vocês aqui. Quando ele diz assim: resolvi nunca dizer nada contra ninguém, exceto quando for perfeitamente compatível com o mais alto grau de honra cristã e de amor à humanidade. Compatível com a mais baixa humildade e senso de minhas próprias falhas e defeitos, e compatível com a regra de ouro: sempre que tiver dito algo contra alguém, submeter o assunto ao teste desta resolução e julgá-lo rigorosamente por meio deles. Primeira coisa que Jonathan Edwards escreveu sobre o comprometimento dele em falar de alguém. A segunda coisa que ele disse: eu resolvi, nas narrativas, nunca falar nada além da pura e simples verdade. Terceiro, resolvi nunca falar mal de ninguém, a menos que tenha algum motivo especial para isso. Em quarto lugar, que haja algo de benevolência em tudo que eu falo. Comprometimento com Deus sobre este tema. Percebam, queridos, que eu finalizo aqui com 2 passagens bíblicas para que a gente possa refletir e sairmos com isto em pensamento. É o Salmo 19, verso 14, que diz assim: que as palavras da minha boca e a medição do meu coração sejam agradáveis à presença do Senhor, rocha minha e redentor meu. Precisamos fazer esta oração todos os dias. Se toda vez que a gente for fazer uma reunião, um bate-papo, uma conversa, antes de haver qualquer tipo de comentário, a gente, vamos ler o Salmo 19, verso 14, que é para a gente poder refletir aqui sobre o que a gente vai conversar, já seria um bom antídoto para a gente poder já se ligar, né? É o Salmo 19, verso 14. E Efésios 4, versos do 29 ao 32, diz assim: nada saia da boca de vocês, nenhuma palavra torpe, não, mas apenas a que for para a edificação, conforme a necessidade, para que de graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia sejam tiradas dentre vocês, que com
toda malícia. Sejam bondosos, compassivos, uns com os outros, perdoando-os mutuamente, como também Deus os perdoou em Cristo. São esses dois textos que eu queria deixar para a nossa reflexão. Irmãos, esta palavra de hoje, queridos, nada mais é do que o cuidado de Deus para conosco, de nos trazer, irmãos, um deleite espiritual e o cuidado dele para que a nossa vida seja pautada de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele exige de nós. E esta é a interpretação verdadeira, o entendimento de que, com toda seriedade, Tiago então escreveu isso, para que nós não venhamos a cair em dificuldade nas nossas relações. Irmãos, quantas vezes, queridos, nós recebemos informações de comentários que denigre, né, a imagem de um de outro. Se nós fôssemos, na nossa língua, torneira fechada, muitos problemas nós evitaríamos. Tu soubesse que alguém falou isso de fulano, eu só escuto e fecho, não diga a ninguém. Ali morre. Pronto. Precisamos, irmãos, ser verdadeiros. A opinião que nós temos acerca de alguém, não diga a ninguém, diga a pessoa. Procure a pessoa. Irmãos, olha, eu lhe acho terrível. Pode dizer. Eu lhe acho um horror. Sabe por quê? Eu não vou com a sua cara. Aí você, o outro, está dizendo assim, então vamos orar para que isso se acabe, se encerre e a gente possa caminhar juntos. Porque no céu não vai ter duas portas, né? A gente vai estar junto nessa parada, né? É muito mais bonito, irmãos. Não é verdade? Dizer, irmãos, olha, eu falhei tanto já com a tua vida. Eu já fui tão pecaminoso, já falei tanto. Mas eu queria te pedir perdão nesta noite. Eu queria que você me perdoasse por todas as coisas de ruim que eu disse sobre você. Irmão, se alguém disser isso para mim, eu fico tão feliz. Eu digo, irmão, você está perdoado em nome de Jesus. Já aconteceu comigo, já em outras situações, pessoas que chegam assim. E deve ser assim. Mas que não fique somente naquele momento. Não é que o falar mal cesse ali, que haja perdão, conserto, e possamos continuar. Não é? E meus irmãos, como isso é importante. Como isso é libertador. Termos um único discurso sobre tal assunto, sobre aquela situação, sobre aquela outra situação. Como seria maravilhoso. A nossa vida teria um outro ar de leveza, de podermos nos reunir para falar da Bíblia. Acho que vai ter um churrasquinho lá, tal assim. Vamos embora. Não vamos entrar na carne de boi, né? Maravilha. Vamos contar sobre os grandes feitos de Deus. Esta semana, como foi a sua caminhada? Você quer uma oração, irmão? Quem tem pedido oração aqui para a gente fazer? Não deveria ser assim? Deveria, né? Aquela cocazinha zero, porque não tem açúcar, né? Entendeu? E a gente vai ali bater um papo, uma cortesia maravilhosa, uma comunhão, puxa um violão, ou então a capela mesmo, a gente canta ali, aquele momento maravilhoso. É outra realidade. É outra realidade. Mas infelizmente, irmãos, nós, assim como a palavra de Tiago disse, muitos, aliás, todos tropeçamos em muitas coisas. E esta palavra de hoje, que seja para a nossa reflexão, um conserto para todos nós, um alerta para mim, para você também, né? E para aqueles que nos assistem aqui também, depois vai para o canal. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?